Chegámos ao último programa desta série de episódios do mês da Ciência e Educação da Fundação Francisco Manuel dos Santos, em que temos olhado para as alterações climáticas de várias formas e feitios, estudando o impacto que estas têm e terão na nossa forma de viver. Penso que seria justo dizer que este é um tema complexo, que convoca várias disciplinas científicas, se cruza com múltiplas dimensões das nossas vidas e há décadas também que todos nós vemos várias campanhas de desinformação. Como falar das alterações climáticas, então, tanto formal como informal, deste tema tão importante? É isso que vamos abordar no programa de hoje, com a ajuda dos nossos convidados, que são o João Correia e a Raquel Gaspar, dois biólogos marinhos. O João é doutorado em pesca comercial de tubarões e raias, professor adjunto da Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar do Instituto Politécnico de Leiria, fundador também e diretor-geral da empresa Flying Sharks, dirigente da Associação Loving the Planet. Seja bem-vindo, João. E a Raquel é conhecida por estudar as populações de golfinhos no estuário do Sado, fundou a cooperativa Ocean Alive e criou o projeto, excelente projeto, devo dizer, Guardiãs do Mar, nos quais promove a participação das mulheres das comunidades pescatórias em ações de proteção das pradarias marinhas e, consequentemente, dos oceanos. Um projeto que foi premiado, aliás. Primeira pergunta para ambos tem de ser, de acordo com a vossa experiência, de acordo com o vosso conhecimento, qual tem sido o maior impacto das alterações climáticas no planeta? Para mim, foi que me dedico à reflorestação marinha, foi mostrar-me que há fogos debaixo d'água. O mar é como um banho-maria. A temperatura está quase sempre a mesma. Por exemplo, nos dias que correm, agora no outono, nós temos cerca de 10 graus de diferença entre a manhã e o final do dia. Isso, se calhar, corresponde à variação anual entre a temperatura no inverno e a temperatura no verão, na nossa costa, em Portugal. Mas no dia-a-dia, a temperatura do mar está quase sempre a mesma. E uma grande variação de temperatura significa apenas umas pequenas décimas ou uns pequenos graus. E isso pode fazer com que a água aqueça muito ou arrefeça muito. E para os seres marinhos que vivem quase sempre no mesmo ambiente, isso faz toda a diferença. Em Shark Bay, numa zona da Austrália, há uma grande floresta marinha feita de plantas marinhas, uma pradaria marinha. E em 2011, devido ao aquecimento brutal da água, uma vasta extensão dessas plantas foi queimada. Literalmente, as plantas morreram com o excesso de temperatura. Com as consequências foi não só o colapso da própria população de golfinhos, e também das pescarias e da comunidade pescatória associada. Obrigado, Raquel. O seu apontamento inicial, João, relativamente a esta questão. Sim, nós temos visto profundas alterações na composição das espécies, principalmente. As espécies que estávamos habituados a ver, muitas deixámos de as ver e, por outro lado, algumas que não víamos começaram a aparecer. Ocorre-me, por exemplo, o dourado americano, o dolphin fish ou o mahi-mahi, que é uma espécie predominantemente tropical, que vi nas Caraíbas quando trabalhei lá e que agora vemos na emenda dos restaurantes no Algarve. Isto tem impactos não só de um ponto de vista científico, porque há toda uma alteração da dinâmica, mas um profundo impacto ecológico, porque há predadores que já não estão cá e, portanto, todas as cadeias alimentares alteram-se, e impactos profundos também económicos, porque, por exemplo, algumas espécies que são pescadas comercialmente, os pescadores veem-se muitas vezes, têm de ir bastante mais longe para as encontrar. Há algum tempo encontravam-se, por exemplo, espadartos ao largo do Reino Unido, que é uma coisa absolutamente inédita. Portanto, tudo está a mudar, não há sombra de dúvida. Quais são as maiores ameaças quando olham para o comportamento humano e o impacto que este tem? Quais são as maiores ameaças para os oceanos, para os lagos, para os rios, de acordo com a vossa experiência também? O aumento das emissões devido à nossa mobilidade e devido à forma como vivemos. Por exemplo, o facto de comermos a própria criação das vacas e do tipo de comida que nós comemos. Portanto, nós comemos muito de uma coisa, temos muito de tudo. E eu penso que a mobilidade e o transporte, não só de nós próprios, mas todas as coisas que nós precisamos no nosso dia-a-dia e aquilo que nós comemos, as emissões que geram
portanto, as emissões de dióxido de carbono que são geradas, fez desde a década que começou a Revolução Industrial, fez um aumento da temperatura, gerou um aumento da temperatura no nosso planeta devido a uma enorme concentração de dióxido de carbono, que inicialmente foi, sobretudo, agarrada pelo oceano, mas que hoje um quarto dessas emissões que o oceano agarra já não são suficientes para manter a temperatura estável em bom clima para nós vivermos. João, o que acha? Absolutamente. Pegando neste ponto que a Raquel referiu, as emissões de carbono descontrolaram tudo. Como falávamos no início das modificações que estamos a observar por causa do aumento da temperatura e tal. Eu creio que neste ponto é interessante referir que a quantidade de carbono que está a ir para a atmosfera é absolutamente catastrófica e não resisto a aproveitar esta oportunidade para referir que ainda há muito a teoria de que nada disto pode ser provocado pela atividade humana, etc. Ora, como alguém que trabalha em pescas há muitos anos, vimos todos já, eu e colegas, etc., que em 5 décadas as frotas de pesca industriais rebentaram com 80 e tal % dos estoques principais de peixe, em números avassaladores, assim, na ordem dos 90%, alguns deles. Ora, isto foram em 5 décadas, mais ou menos. Agora recordemos que ao longo de 150 anos que se está a tirar carbono que estava no chão, na forma sólida, gasosa, líquida, e que está a ser colocado na atmosfera. E isto feito por cerca de 1.500 e não sei quantos milhões de motores de combustão. Ora, isto é uma quantidade absolutamente avassaladora de carbono e é absolutamente inegável que nada das alterações de que estamos a falar poderiam ocorrer se não fosse este contínuo de 150 anos sem parar de tirar carbono do chão, pô-lo na atmosfera. É absolutamente brutal. Portanto, pegando no raciocínio inicial, se 50 anos de pesca industrial fizeram o que fizeram aos oceanos e ninguém, enfim, duvida de uma coisa dessas, como é que 150 anos desta atividade profundamente brutal não tem impacto em tudo o que estamos a observar? Penso que todos nós, da nossa maneira individual e privada, podemos alterar o nosso comportamento para melhorar a situação, mas já iremos falar sobre isso. Falem-me dos projetos que vocês desenvolvem para tentar proteger a vida marinha e fazer o que podem para mitigar as alterações que têm visto. Eu, de facto, trabalho com um dos habitats que é recordista no planeta em sequestrar carbono. São as pradarias marinhas, são plantas marinhas. Por outro lado, também é dos mais desconhecidos do planeta, das pessoas. E por isso é tão importante estar aqui e falar sobre ele. As plantas marinhas têm uma capacidade de sequestro de carbono, em média, 30 vezes mais do que as árvores, do que as florestas terrestres. E é engraçado pensar como é que uma erva deste tamanho consegue sequestrar, tirar, captar carbono do que uma árvore de grande porte. E tudo tem a ver com a estratégia como faz. E é exatamente sobre isto, como é que nós as podemos proteger, que o projeto da Ocean Alive tem base, é envolver as pessoas que dele dependem, das pradarias, nomeadamente as mulheres da comunidade pescatória no estuário do Sado. O nosso projeto distingue-se por criar novas profissões, por valorizar a sabedoria das pessoas que dependem daquilo que é essencial para elas e para o planeta. As pradarias são também um habitat versário da pesca. E criar novas profissões, como, por exemplo, pessoas que divulgam, como educadores marinhos, que divulgam as pradarias marinhas ou que nos ajudam a mudar comportamentos junto dos seus pares ou que nos ajudam a recolher informação científica, por exemplo, sobre a localização das pradarias. João, conte-nos um bocadinho mais sobre os seus projetos também, muitos deles que têm a ver também com o que é
o proteger certos ecossistemas e certos habitats? Claro que sim. Estamos envolvidos em três, vou começar por explicar dois, que estão particularmente envolvidos com tubarões, que tem sido mais ou menos assim o meu foco. Ora bem, os anequins, o mako shark em inglês, que é um bicho muito abundante nas nossas águas. E só um pequeno parênteses, as pessoas muitas vezes pensam que em Portugal não há tubarões. Portugal é um paraíso para quem gosta de trabalhar e de mergulhar com tubarões. Nós temos muitíssimos, muitos mesmo. O anequim da família Lamelida é um parente muito próximo do tubarão branco, do famoso tubarão branco, está seriamente ameaçado. Nós analisamos os dados da pesca comercial, sabemos que os anequins são apanhados com 50, 60, 70, 80 quilos, mas a ciência diz-nos que os bichos atingem maturidade, as fêmeas, por exemplo, com 150 quilos. Ora, isto não é sustentável de forma alguma, estamos a falar de animais que estão a ser capturados muito abaixo do tamanho de maturação. Ainda por cima, apesar de serem um peixe, têm um estilo de reprodução muito semelhante ao dos mamíferos, com ciclos de gestação de 9, 12 meses, 18 meses, algumas espécies. Enfim, por todos estes motivos, estamos a trabalhar ativamente para proteger os anequins, que estão no topo da cadeia alimentar em que estão inseridos, e estamos a ter alguns sucessos. Já conseguimos que fossem adicionados à Convenção CITES, portanto, a Convenção que monitoriza o tráfico das espécies ameaçadas. Essa adição à Convenção CITES faz com que tenhamos acesso agora aos dados, aos diários de bordo da pesca comercial, e isso é fantástico, e lá está-nos a permitir analisar informação à qual não tínhamos acesso, e tenho de admitir que o cenário que estamos a observar é bem pior do que aquele que antecipávamos. Portanto, esse é um projeto, a proteção dos anequins, e estamos a dar passos muito decisivos. Outro, houve uma iniciativa de cidadãos há cerca de 2 anos, era preciso recolher 1 milhão de assinaturas na União Europeia para se fazerem novas movimentações na legislação que proíbe o finning. O finning é o corte das barbatanas e depois, enfim, a rejeição da carcaça. O bicho muitas vezes vive para dentro d'água. É uma notícia trágica que as pessoas normalmente não sabem, mas o mercado asiático é abastecido não só pela frota asiática, mas também pela frota europeia, portuguesa e espanhola. Atenção que muitas das barbatanas que são comercializadas são legítimas, portanto, se foram cortadas com o animal já morto, etc. Mas temos evidências de algumas irregularidades. Ora, para evitar essas irregularidades, a legislação, que já foi mexida muitas vezes, vai voltar a ser mexida graças a centenas, milhares de pessoas que se movimentaram à séria para reunir 1 milhão de assinaturas nos vários países da União Europeia. Portugal foi dos primeiros, porque cada país tinha uma cota e Portugal teve um papel decisivo. Gostamos de pensar que tivemos um papel, enfim, preponderante nesse esforço, mas nós não fomos de todos os únicos, foi um esforço coletivo de muita gente. Portanto, essa é uma campanha que correu muitíssimo bem, a sociedade civil empenhou-se à bruta e estamos a ter muito sucesso. Agora vamos ver se isto dá em legislação efetiva, que tenha mesmo resultados práticos na natureza. E muito rapidamente, para terminar, com a minha empresa, estamos a capturar algas nos Açores, que são muito ricas numa substância, no bromofórmio, e estamos a exportá-las para a Austrália, para o Canadá, para a Dinamarca, para serem incorporadas em rações que, por sua vez, vão fazer com que haja menores emissões de metano pelo gado bovino. E isso é um projeto que nos dá muito gozo, de certa forma. É impressionante, acho que é cerca de 80% de redução sim, é brutal. na produção de metano. Vocês, dentro da interação que têm com não só a comunidade científica, com colegas, como mesmo com o público em geral, vocês acham que existe um conhecimento suficiente relativamente à situação que estamos a viver agora e quão drástica é, relativamente à informação que está disponível e à forma como as pessoas também sabem consumi-la? Eu gosto de ser otimista e ver as coisas copo meio cheio, mas admito que uma viagem pelas redes sociais, por exemplo, consegue ser aterradora por vezes, porque nós sabemos que a literatura científica está
95 ou mais por cento de acordo de que há um problema sério com alterações climáticas. E como dizia há pouco, nas redes sociais vemos que há uma resistência grande de pessoas que acham que a atividade humana é de certa forma negligenciável, que olham para aqueles gráficos clássicos que nós vemos hoje em dia, que têm a oscilação do dióxido de carbono na atmosfera, da temperatura e do nível médio da água do mar, que são gráficos que encaixam perfeitamente uns nos outros, porque é uma lógica, enfim, mais dióxido de carbono, maior efeito de estufa, sobe a temperatura, enfim, há degelo, e as pessoas apontam, sim, mas sempre houve oscilações. Sim, é um facto, sempre houve oscilações, mas nunca, historicamente, nos 400 e tal mil anos de dados que temos, recolhidos em gelo da Antártida, nunca se tinha passado os 300 ppm, 300 partes por milhão de dióxido de carbono. Passámos os 400 há meia dúzia de anos. Mesmo assim, há teimosos, com o devido respeito, que dizem, não, mas já houve 400 ppm. Pois houve, numa altura em que o planeta era um mar de vulcões. Portanto, não é comparável com esta época que vivemos agora. Portanto, quando se olha para estes gráficos e temos as ditas oscilações, sim senhor, e depois temos um pico que sai literalmente fora da escala e que corresponde à atividade humana, a mim surpreende como é que ainda há pessoas que duvidam do nosso efeito. Sim, mas temos obviamente muitos interesses em jogo, não só a nível político como também a nível económico. Hoje, e falou nas redes sociais, um dos grandes perigos, a meu ver, é que é cada vez mais difícil de conseguir distinguir o que é facto e o que é opinião, não é? E o que é propaganda também. Olhando aqui um bocadinho para este tema da informação e da educação, que papel é que vocês acham que tem? A Raquel também, e acho que por essa razão esta série de programas da Fundação Francisco Manuel dos Santos também é tão importante para partilhar o máximo de informação fiável que possa fazer com que as pessoas, na verdade, tenham uma ideia justa daquilo que está a acontecer. Portanto, na sua opinião, está a ser feito o suficiente, e se calhar pegando aqui também no exemplo de Portugal, para informar as pessoas não só a nível da sua comunidade, como do público em geral? Eu acho que podemos fazer muito mais. Nós temos grandes agentes de divulgação científica e de divulgação da literacia marinha, nomeadamente temos grandes centros de divulgação marinha, como onde estamos, no Aquário Vasta Gama, o Oceanário, o próprio Pavilhão do Conhecimento, a própria estrutura, missão para a extensão da plataforma portuguesa. Portanto, existe em cima da mesa das salas de aula a ideia de que Portugal é mar, mas eu sinto que falta aqui uma camada que não é a camada do público novo, é a camada do público que hoje está no ativo, as pessoas que têm 50, 60 anos, que realmente são os grandes decisores, as pessoas que têm grande poder hoje. E realmente todo este conhecimento que temos vindo a adquirir é recente. A própria ciência foi há poucos anos que o painel intergovernamental para as alterações climáticas publicou o primeiro relatório sobre o estado do oceano e das águas frias, dos mares frios, das zonas frias. Portanto, tudo isto é uma ciência recente e ao mesmo tempo requer uma ação muito imediata. Eu penso que é aqui que podemos fazer muito mais. Não é tanto ao nível dos jovens e dos professores e de gerar uma camada jovem com uma boa literacia do que é que se está a passar, mas sobretudo ir buscar as pessoas que hoje têm a decisão na mão. Quando se fala em quem tem a decisão na mão, penso que naquilo que se vê e lê muitas vezes, fala-se na responsabilidade dos jovens e na geração de amanhã. Mas a geração de hoje tem muito mais responsabilidade nas suas ações também e no impacto que pode ter imediato, certo? Sem dúvida. Esse ponto leva-me a uma história muito rápida, voltando ao finning, mas que está relacionado com isto. Há muita sensação, muitas vezes, de que isto está tudo nas mãos dos decisores políticos, etc., e que a sociedade civil muitas vezes encolhe os ombros e não há muito que possamos fazer. Nada mais longe da verdade. Quando começámos estas lutas para a legislação que termine com o finning, há 10 anos mais ou menos, na altura divulgámos, ou partilhámos, melhor dizendo, nas redes sociais, que podem ter um papel
tremendamente positivo, endereços de e-mail de membros do Parlamento Europeu. São de domínio público, nós simplesmente facilitámos a vida às pessoas e juntámos tudo num ficheiro Excel, mas qualquer pessoa poderia lá chegar. É domínio público, mais uma vez. Ora, encorajámos muito as pessoas a mandarem mensagens de e-mail aos ditos decisores políticos. E aquilo fez uma diferença brutal. Tenho muitos colegas que trabalham na Comissão Europeia e que, na altura, comentaram em tom de brincadeira que as pessoas estavam no refeitório e os membros do Parlamento Europeu dos vários países comentavam que a malta dos tubarões anda tudo maluco, porque é e-mails que nunca mais acabam. Ora, não esqueçamos que uma petição que é assinada por 19.300 pessoas pode ser um e-mail que alguém recebe a dizer 19.300 pessoas assinaram esta petição. Mas se a mesma pessoa receber 19.300 e-mails é completamente diferente. Então, sem dúvida que as pessoas podem e devem ter um papel interventivo e pode ser tão simples quanto enviar um e-mail a um dirigente político, ao Primeiro-Ministro, ao Ministro da Economia e do Mar, algo educado, porque também não queremos que o e-mail seja apagado, educado, que peça a atenção do Sr. Ministro, da Sra. Ministra, seja o que for, para aquele assunto. E de certeza absoluta que se um dirigente político receber 500, 600, 700 mensagens numa semana, nem estou a falar de números estratosféricos, mas se forem na casa das centenas, já fará diferença, de certeza absoluta, e qualquer pessoa pode fazer isso a qualquer momento. Queria também a pedir a sua opinião neste tema. Eu acho que é muito importante nós trazermos e envolvermos os agentes políticos, não é? Não só os partidos. Eu estou a recordar-me, por exemplo, das propostas de lei do clima em Portugal. Na altura, a Ocean Life tinha feito uma recomendação ao Governo para incluir as pradarias marinhas e os chapais no nosso próximo roteiro para a neutralidade carbónica. Basicamente, Portugal, como um país da União Europeia, tem metas de emissões e de sumidouro de carbono que tem que cumprir. Tem uma estratégia. Essa estratégia baseava-se, como sumidores naturais, apenas nas florestas e nas pastagens. E o que nós mostrávamos era que, de facto, nós tínhamos uma costa grande, tínhamos plantas marinhas que estavam a fazer um melhor serviço do que as florestas, por unidade, não é? E que por isso era importante preservá-las, para além de que elas nos dão enormes outros benefícios, como por exemplo a proteção da costa, o serem habitats berçário, no caso das pradarias até diminuírem a acidificação do oceano, pronto, uma série de outros benefícios. E nós conseguimos, nós não só, isto foi muito importante porque conseguimos trazer os agentes do Governo, nomeadamente a Agência Portuguesa do Ambiente, os cientistas portugueses com o conhecimento nesta matéria, juntá-los, criarmos evidência e depois os próprios partidos também ganharam boleia nisto. E quando assisti na Comissão Parlamentar do Ambiente às várias propostas de lei, quase todos os partidos já incluíam as pradarias e os chapais, e um facto é consumado que a nossa lei inclui estes dois habitats. E, portanto, sim, é muito importante nós trazermos as pessoas, lá está, que têm a decisão, não só os decisores que são de empresas ou de instituições, ou que podem tomar uma decisão em termos de consumos, mas sobretudo das leis, das políticas do país. É muito importante chegarmos a eles. E, na verdade, o que eu tenho para vos dizer é que às vezes nós criamos um tabu em relação a isso. E como o João diz, não, está ao acesso de todos nós. E penso também que todos nós temos um voto e dentro desse voto também podemos ajudar a decidir quem são os líderes que depois tomam as decisões nas quais acreditamos também. E acho que esse apelo ao voto muitas vezes é muito importante de se fazer também, especialmente às vezes quando se olha para os níveis de abstenção que temos, não só em Portugal, mas por esta Europa fora. Qual é o papel das escolas e das universidades nisto tudo? E existe informação atualizada o suficiente para educar as pessoas de acordo com o que está constantemente a acontecer e a forma como a situação do planeta está constantemente a evoluir também? É uma excelente questão. Ora bem, não querendo de forma alguma ser deselegante com os meus colegas professores universitários, eu noto
conversando com os meus alunos, etc., falamos muito. Eu tenho tendência para falar demais nas aulas e tenho muita tendência para projetar a matéria tirada dos livros e tal, e é frequente dizer coisas como, bom, isto é o que está nos livros e tal, na realidade não é nada disto que acontece. E eu, sem querer armar-me em esperto, julgo que falta isso. Falta muito... Interpretação. E explicar aos alunos de todos os anos que a realidade, ou melhor, bom, vamos dizer, a realidade livresca nem sempre corresponde à realidade efetiva. E é de facto muito importante as pessoas terem noção de todo o conceito de lobbying, por exemplo, tudo o que está por trás de decisões políticas, etc. Ocorre-me, por exemplo, eu tento muito não politizar as aulas, mas é muito difícil às vezes. E ocorre-me a questão das ciclovias em Lisboa. E juro que não vou mencionar partidos, porque seria deselegante, mas fiquei arrepiado quando vi cartazes que diziam coisas como vamos devolver Lisboa aos automobilistas. E eu pensei, como é que em 2021 alguém lúcido, adulto, assume uma posição destas? Mais grave ainda, no círculo de amigos, família, etc., houve discussões de murros na mesa quase. Já se percebeu que eu ando muito de bicicleta, com o meu filho de 3 anos atrás, com a minha mulher, etc. Adoro que haja tantas ciclovias em Lisboa, que foram construídas há poucos anos. Mas toda a gente se queixa do trânsito. Mas as ciclovias são uma chatice, porque agora o trânsito e tal. Mas é suposto complicar-se o trânsito. Para reduzir e para melhorar a qualidade do ar. É nessa direção que tem de ser, mas as pessoas ainda não perceberam que só com algum incómodo é que isto vai na direção certa, porque enquanto teimamos todos em permanecer confortáveis, como sempre estivemos e como estamos, neste nosso primeiro mundo, enfim, para usar uma expressão antiquada, mas Europa, América do Norte, etc., nós queixamos-nos de barriga muito cheia de praticamente tudo. E quando as pessoas se queixam de que o trânsito está difícil por causa das ciclovias, eu salta-me a tampa. Tira só ar. E tenho tendência a transportar estes debates, estes diálogos para a sala de aula. E creio que isso é muito importante. As aulas, as comunidades também, Raquel, os movimentos que podem ser criados, tem algum exemplo, tem algum conselho relativamente àquilo que está a ser feito ou podia ser feito? Eu acredito muito que nós estamos no fim daquilo que é o princípio, ou seja, eu acho que nós já fizemos os disparates suficientes e as coisas boas e nós, sobretudo, já sabemos tanto e temos tanta tecnologia que não é por sabermos mais, temos muito mais conhecimento da A ou B que não sabemos o que temos que fazer. Eu acho que chegámos a uma altura em que é preciso pôr as mãos na massa e acho que a sociedade civil está um bocadinho a mostrar isso. Por um lado, nós vemos grandes movimentos de jovens na rua a gritar para acordar. Eu estou aqui expectante de ver muitas ONGs e muitos movimentos a surgirem desde jovens que hoje estão na rua, porque eles hoje ainda são dependentes dos pais, mas que daqui a uns anos se possam tornar realmente cidadãos mais ativos. Com as comunidades é de facto muito importante, porque muitas vezes os habitats mais preciosos, aquilo que nós mais precisamos, que é a floresta ou as florestas marinhas, não estão nas cidades, estão nos meios rurais ou nos meios costeiros, e daí é muito importante também envolver as próprias comunidades no seu restauro e na sua guarda. Não sei se é apropriado, mas uma das coisas que eu mais admiro do mundo de hoje, porque eu gosto de olhar para as coisas com otimismo, como o João, é o facto de hoje em dia se começar a pensar a economia de uma forma completamente diferente, ou seja, há um investigador do Fundo Monetário Internacional, Ralph Shamir, juntamente com um biólogo marinho que é o meu herói, o Carlos Duarte, tem estado a estudar uma forma de mudar a economia, da economia de gerar dinheiro a partir da exploração do mar, para gerar dinheiro para manter aquilo que no mar nos ajuda a ter alimento e a bom clima, manter
na verdade, restaurar o mar. E então, imagine o que é, em vez de investir no mercado da bolsa de petrolífera, investe no mercado de um país que quer proteger o seu estoque de baleias. Porquê? Porque estas baleias são autênticos reservatórios de carbono que, durante a sua vida, longa vida, alimentam-se de fitoplâncton, que está carregado também de carbono e de nutrientes, e elas próprias semeiam, portanto, fazem a reciclagem dos nutrientes. Portanto, são espécies, como a habitats, que são super importantes. E, portanto, eu acho que temos tanto para fazer neste momento, que eu acho que é mesmo uma altura espetacular. E eu espero que estes jovens tenham ideias brilhantes, porque sabem muito mais de computadores que eu sei, e que tenham ideias brilhantes e que as ponham em prática, ao mesmo tempo nunca esquecendo das pessoas que estão hoje no ativo, porque temos que fazer as coisas em paralelo. Ou seja, eu acho que as ideias inovadoras é mais fácil partirem de nós, que somos mais livres, mais novos, mas é muito importante pôr as pessoas que estão hoje com a mão na decisão a carregar nos botões certos. Sim, não é à espera que os jovens amanhã exatamente. Ou depois da amanhã não é isso que eu estou a defender. Exatamente, inventem soluções quando sim. Esta geração dos poderes decisores estão relaxados e sim, podem esperar para que isso aconteça. Eu queria pegar aqui em dois aspectos da sua última a resposta, que primeiro é a utilização da palavra restauro, porque é uma palavra que tem muito mais ligação a uma ação do que a palavra proteção. Portanto, restauro ambiental em vez da proteção do meio ambiente. E a segunda coisa, e vocês podem dividir estes temas também se quiserem, é a questão da inovação e da tecnologia. Qual pode ser o papel deste aspecto do investimento que é necessário para que exista a tecnologia suficiente para resolver alguns ou muitos dos problemas que temos hoje em dia? Portugal tem um instrumento que é o Plano Nacional do Mar, uma estratégia nacional para 10 anos. E o primeiro objetivo estratégico, gostaria de o mencionar, é mesmo combater as alterações climáticas e a poluição, a proteção e o restauro dos habitats dos ecossistemas. E eu chamo isto porque, de facto, é uma visão ampla do que é que se está a passar, do que é que nós temos que combater e chamar a necessidade do restauro. E, portanto, não interessa só nós sabermos o que é que está a acontecer com as alterações climáticas, mas é sobretudo importante pôr as mãos na massa. E agir, sim. Sim. E o restauro, por exemplo, na minha área, nas pradarias marinhas, reparem, é tão simples quanto isto. Nós aprendemos que o oceano, se nós retirarmos as ameaças, e isto significa mudar comportamentos, o oceano regenera. E eu, no meu trabalho, posso testemunhar, e este ano foi, como eu dizia neste domingo aos meus filhos, talvez o ano mais recompensador para mim, porque de facto, quando depois destes anos a tentarmos, por exemplo, retirar um ancorador e cabos que estavam a fazer cicatrizes nas pradarias, portanto, para as pessoas imaginarem como um relevado cheio de buracos e cheio de cicatrizes, quando nós retiramos os elementos que estão a fazer estes efeitos, a natureza, estando saudável, estando ali resistente, estamos a falar de uma pradaria madura, ela própria regenera. E no oceano é assim. E, portanto, isso dá-nos imenso alento para que o restauro não signifique grandes plantações, grandes aventuras. Portanto, basta às vezes nós conseguirmos retirar os fatores que estão em ameaça. E isso, muitas vezes, faz com que as pessoas tenham que inovar e encontrar outras soluções que mantenham, se calhar, um benefício económico que estavam a tirar daquele problema que estava a afetar as pradarias e que encontrem uma solução nova. Mas é exatamente isso para que nós estamos aqui. Nós somos seres inteligentes e encontrar novas soluções está sempre nas nossas mãos. E a tecnologia
Excelente passagem, Raquel. Absolutamente. Bem, falando em tecnologia, admito que sou fascinado pelas coisas maravilhosas que vemos à nossa volta hoje em dia. E não resisto a traçar um paralelo com, por exemplo, a corrida ao espaço nos anos 50, 60, entre os Estados Unidos, a antiga União Soviética, etc. Pá, o que aquela gente fez com papel e caneta, praticamente, com computadores arcaicos e tal. Pessoas foram à Lua e as Voyagers saíram fora do nosso sistema solar e viraram para trás e tiraram uma fotografia ao nosso planeta. É brutal. Agora pensemos que temos todos hoje em dia no bolso uma maquineta que está a anos-luz da capacidade dos computadores que fizeram isso. Ou seja, hoje vivemos numa época tremenda. Temos a SpaceX a reutilizar foguetões que descolam e depois aterram no sítio exatamente onde querem. Portanto, como é que não há tecnologia para resolver os problemas do mundo? O hidrogénio verde, que ainda está... Agora ainda estamos deslumbrados com os carros elétricos, e ainda bem, é uma passagem positiva, mas... correndo o risco de dizer algum disparate, mas eu diria que o futuro está no hidrogénio, particularmente no hidrogénio verde, gerado a partir da energia solar. É uma coisa brutal, é uma energia limpíssima, que não gera resíduos, ao contrário da energia nuclear, que parecia que ia resolver os problemas do mundo, mas tem ali algumas questões. Portanto, o hidrogénio, eu sei lá, tanta maquineta maravilhosa que se fabrica hoje em dia, energia das ondas, energia das marés, já para não falar nos clássicos, nas turbinas eólicas e tudo isso, os painéis fotovoltaicos que... O meu pai comprou painéis fotovoltaicos para a nossa casa do Cartacho nos anos 80. Na altura aqueciam a água. E são uns painéis enormes e tal, e nunca havia água quente. Ou era difícil. Hoje em dia um painel fotovoltaico da dimensão desta mesa tem uma capacidade brutal. Portanto, a tecnologia tem dado saltos perfeitamente alucinantes. E para terminar, não resisto voltar a pegar nos carros elétricos, porque há alguns dias vi uma palestra, curiosamente, de um professor da Nova António, e peço desculpa, agora falha-me o apelido, uma pessoa absolutamente brilhante, que fez uma palestra sobre o conceito de battery swapping, ou seja, troca de bateria, de que eu nunca tinha ouvido falar. A ideia é, hoje em dia, os carros elétricos ainda estão um bocado conotados com toda aquela questão do lítio e tal, da bateria, certo. Não sei o quê. Bom, e um dos grandes problemas das baterias e da crise energética é a armazenagem. Ora, imaginemos que numa estação de serviço, para além de termos os combustíveis fósseis, que todos conhecemos, havia também uma panóplia, uma quantidade tremenda de baterias. E que as baterias funcionavam como os pneus. Várias marcas, vários tamanhos, feitios, mas aqueles 5 parafusos dão em todo o lado. Ora, a ideia é, a pessoa chega com o carro elétrico e nos mesmos 5 minutos que demora a testar o carro, uma maquineta tira a bateria descarregada, mete uma nova. Todas as baterias estão em rede, no mundo inteiro. Pensemos só agora em Europa, continente, que é mais fácil. Ora bem, as contas que este senhor investigador fez demonstram que, portanto, se houvesse esta filosofia de battery swapping, que aparentemente já está a ser implementada na China, se só o tráfego de pesados, caminhões e autocarros no continente europeu passasse para esta filosofia, isto era suficiente para, cada vez que ligamos um interruptor no continente europeu, vinha dessa fonte. Ou seja, essas baterias todas, milhões de baterias, todas em rede, são alimentadas pelas fontes tradicionais, ou principalmente as verdes, naturalmente, hidroelétrica, eólica, solar, etc, etc. E bastava só o tráfego de pesados para isso ser suficiente para toda a Europa, todos os computadores, todos os eletrodomésticos, etc., todas as luzes funcionarem. Ora, isto é absolutamente tremendo. E a tecnologia está aí, está ao nosso alcance. Portanto, eu diria que temos um futuro muito promissor se, voltando aos dirigentes políticos, tiverem, enfim, a coragem e a visão de ir nestas direções. Para terminar, queria que ambos partilhassem a vossa opinião relativamente
à responsabilidade que os cientistas têm de comunicar com os cidadãos relativamente à prioridade que existe neste momento. Primeiro, relativamente à urgência de alterar comportamentos e depois às prioridades que têm de ter na sua vida cotidiana para salvaguardar a saúde do planeta e qual é a melhor forma também de sensibilizar o público, e pegando aqui obviamente no nosso exemplo do público português, para o impacto que o não agir terá nas nossas vidas. Eu acho que quem é bom cientista se calhar não é bom comunicador de ciência e de facto tem que haver ali alguém que faz de pivô. E esse alguém que faz de pivô, e eu sobretudo que trabalho com pessoas da comunidade pescatória, não trabalho com pessoas que têm grandes conhecimentos, por exemplo, acerca de tecnologia ou de outros. Acho que é muito importante haver uma literacia da comunicação, por exemplo, das emoções, da forma como é que nós falamos, da forma como é que não basta transmitir uma ideia porque ela está correta, mas é mais importante saber como a transmitir à pessoa, que essa pessoa saiba. E eu acho que isso é das coisas mais importantes hoje e que temos que evoluir na linguagem. E há muitas pessoas que o sabem fazer muito bem. E se calhar a ciência tem que chamar estas formas que sabem desmiuçar os conceitos da ciência e procurar ouvi-los da forma como as outras pessoas o dizem para lhe poder comunicar. E, sem dúvida, pôr sempre o carimbo da emoção. Hoje eu acho que não basta as pessoas saberem, as pessoas têm que sentir ao ponto disso de as incomodar, de fazer que eu tenho que fazer alguma coisa. Nem todas as pessoas vão agir assim, mas é para aí que nós temos que caminhar. Muito bem. Nessa tónica do sentir e não querendo de forma alguma terminar num tom negativo e juro que termino num tom positivo, mas não mas é preciso ser objetivo que existe também, não é? E pegando neste tema, é muito importante a comunidade científica e todos os comunicadores em geral colocarem imagens choque e verdadeiras na retina das pessoas. E ocorrem-me duas, assim de repente, e que são desagradáveis, mas é importante entendermos isso. No Iémen, com a crise terrível que se vive lá, de fome, seca, etc., têm aparecido imagens de bebés com os dedos roídos. Portanto, porque não têm mais nada a comer. As crianças choram e não se ouve, porque têm as cordas vocais demasiado secas. Isto são imagens catastróficas. Outra, tenho um grande amigo meu inglês que viaja pelo mundo inteiro, é um naturalista, identifica espécies de peixes novas, etc. Teve há alguns anos em Madagascar. Viu carências como nunca tinha visto no mundo. E é uma pessoa que já correu o mundo inteiro. Chamou-lhe a atenção o facto de que as crianças andam muito atrás dos turistas para apanharem as tampinhas de plástico das garrafas. Porque a tampinha de garrafa permite tirar umas gotitas de água do chão, das poças, onde os cães e as pessoas já fizeram o que tinham a fazer de intestinal, etc. E isso são dificuldades sérias e não querendo ser deselegante, mas voltando àquele tema de que falámos atrás, muito rapidamente, de que nós aqui, Europa, América do Norte, Japão, Austrália, etc., vivemos aqui com a barriga muito cheia e queixamos-nos de que o Wi-Fi está lento e não sei o quê. No Iémen é aquele cenário, em Madagascar é aquele cenário. E eu creio que é muito importante para a comunidade científica, para os comunicadores, porem estas imagens na cabeça das pessoas, porque cada vez que a pessoa vai às compras, de cada vez que a pessoa escolhe o produto A em vez do produto B, ou melhor ainda, não escolher produto nenhum, tudo isso tem impacto. Nós estamos muito distanciados da linha da frente da crise climática. Nós estamos muito resguardados e está a levar muito tempo até sentirmos na pele, porque temos roupa, temos ar-condicionado, temos não sei o quê, portanto, o resto do mundo está já a sentir na pele, mas nós aqui na Europa, América do Norte e tal, vivemos muito resguardados e é preciso pôr imagens viscerais à frente das pessoas para perceberem que as decisões que tomam têm um impacto direto, praticamente, no resto do mundo.
João Correia, Raquel Gaspar, foi um prazer ter aqui a oportunidade de falar convosco também neste espaço magnífico do Aquário Vasco da Gama. Acho que as vossas contribuições foram muito importantes para aquilo que tem sido a conversa que temos explorado nesta série do mês da Ciência e Educação da Fundação Francisco Manuel dos Santos. Durante estes 6 episódios temos olhado para esta questão das alterações climáticas, para a necessidade que todos nós temos de ser mais responsáveis na forma que consumimos, de ser mais sustentáveis e de estar mais atentos àquilo que podemos fazer para ajudar a proteger este planeta que neste momento ainda tem ou pode ter um futuro risonho, mas que precisa das nossas ações neste momento para garantir que, na verdade, esse futuro possa ser positivo. Do meu lado, foi um enorme prazer ter a oportunidade de falar com tantos peritos, tantos craques nesta matéria, tanto em Portugal como no estrangeiro, e fica aqui a promessa que esta série irá regressar para partilhar mais conhecimento e mais experiência das pessoas, na verdade, que a têm. Até breve, fique bem.